todos os dias. Então a gente vai puxar fio de muitos anos, mas vai encontrar muita coisa também do atual governo. Então tem um universo para você mergulhar nas investigações que são imensas. O buraco vai ficar muito mais embaixo. 90 bilhões de reais. O escândalo atual trata de 6 bilhões. Só em 2023, segundo uma auditoria do Tribunal de Contas da União que eu tive acesso, 35 mil aposentados e pensionistas foram aos canais oficiais dizer: caiu um dinheiro na minha conta que eu não solicitei e eu não quero esse dinheiro. Agora as investigações avançam para um outro tronco que mobiliza valores muito maiores. É o tronco dos empréstimos consignados. O que é que acontece, gente? São empréstimos que são colocados nas contas dos aposentados e que muitas vezes eles nem sequer foram solicitados. Quando eu digo muitas vezes, eu trago dados. Só em 2023, segundo uma auditoria do Tribunal de Contas da União que eu tive acesso, 35 mil aposentados e pensionistas foram aos canais oficiais dizer: caiu um dinheiro na minha conta que eu não solicitei e eu não quero esse dinheiro. Jogaram um empréstimo e estão descontando na minha conta valores por um empréstimo que eu não pedi. 35 mil reclamações em 2023. O valor em 2023 da movimentação com empréstimos consignados dentro do INSS, 90 bilhões de reais. O escândalo atual trata de 6 bilhões. Em um ano, empréstimos consignados movimentaram 90 bilhões de reais por meio de empréstimos consignados. E aí eu vou colocar tudo isso no blog, é por isso que o Valdo estava falando, eu estava ali escrevendo, ouvindo o Valdo, escrevendo e ouvindo o Valdo. Por quê? Porque não só o INSS tem participação nisso. Tem um órgão que é responsável, eu vou pegar exatamente a atribuição técnica, que está inclusive na auditoria, tá? Eu estou falando da Dataprev. E aí você fala: Daniela, o que é a Dataprev? A Dataprev é a responsável pela guarda e pela gestão da base de dados da Previdência Social e dos benefícios de prestação continuada. Então, a folha de pagamento do INSS, quem roda é a Dataprev. Ela é que tem os dados biométricos e etc. de todos os aposentados e pensionistas. Na auditoria do Tribunal de Contas da União, o INSS fala: olha, não se preocupa mais com empréstimos consignados. Por quê? Porque agora eles só são liberados mediante biometria. E aí o Tribunal de Contas da União falou: bom, é insuficiente, mas eu estou mais preocupado com os benefícios descontados indevidamente porque está sem controle nenhum, que é essa primeira perna da fraude que você está vendo agora. O que os investigadores descobriram é que a biometria não freou as fraudes. Ao contrário, os dados, atenção então, isso vai longe, muito longe. Tem gente de dentro do INSS, servidor de carreira, que foi migrando, inclusive para órgãos como a Dataprev, e que hoje estão ali sob escrutínio, porque houve vazamento mesmo deliberado de dados. E quando a gente está falando de empréstimo consignado, a gente está falando também de instituição bancária. O buraco vai ficar muito mais embaixo. Tem uma frente lá no Ministério Público Federal, aqui em Brasília, não é a PGR, é a Procuradoria da República no Distrito Federal. Tem uma frente para ressarcimento dos danos ao erário e aos aposentados. Essa é a frente que está investigando os servidores. Conversando com os investigadores desse caso, eles dizem o seguinte: o detalhamento que a gente tem até agora nos aponta uma participação sistemática e escandalosa de servidores em vários níveis de gestão. A Malu Gaspar, do jornal o Globo, até publicou hoje que tem uns cadernos considerados aí na investigação da Polícia Federal que mostram lá Stefa 5%, o que, segundo a PF, indica Stefanuto, presidente demitido do INSS, com 5%, que seria dinheiro supostamente de propina. Então tem um universo para você mergulhar nas investigações que são imensas. Gente, tem relatório que tem 1.900 páginas, um só. Então, nesse universo dos servidores é que vai se achar muita coisa, não só sobre a cúpula, mas sobre quem também executava tudo a mando da cúpula. Tem uma frente, inclusive, que está sendo feita agora, eu acabei de receber a informação, é uma frente justamente para
que tem uma série de procedimentos na esfera civil para reparar os danos causados aos aposentados. E por que eu estou falando frente? São tantos inquéritos civis que tem lá no Ministério Público Federal que os procuradores são muitos investigando. E eles disseram, essa fraude era mais conhecida do que algumas notícias que são veiculadas todos os dias. Então a gente vai puxar fio de muitos anos, mas vai encontrar muita coisa também do atual governo. Só uma última informação que eu queria dar aqui para vocês e lembrar da gravidade do que a gente está vivendo. Além do roubo bilionário ter sido no governo atual, tem duas coisas. A primeira que tem que responder o governo atual e a segunda, quem foi do governo anterior tem que responder também. O fato é isso, não existe corrupção de A ou B. Seja em qual ala da política essa corrupção foi cometida, é todo mundo, é linear, não tem essa conversa. Segunda coisa, uma das entidades, o Guilherme Boulos até já noticiou isso, nos dá a dimensão. Uma das entidades, ela conseguiu filiar 1.569 aposentados e pensionistas por hora. 1.569 por hora. O Guilherme Boulos antecipou isso, e isso é a dimensão de um esquema que funcionava em tempo real, era um esquema que se retroalimentava. É uma das coisas mais graves da história do país em termos de atingidos, em crueldade, são pessoas, gente, que ganham um salário mínimo sendo roubadas, em esquema de refinamento, porque era sistematizado, filiou, roubou. Então, seu nome entra na filiação da entidade, ela já está te roubando automaticamente, está saindo direto na sua folha de pagamento. E tem também a questão de o tempo de ação. Há algumas críticas de que o governo agiu, tocou principalmente a linha dos investigadores, mas que faltaria mais uma frente, uma força-tarefa que todo dia estivesse dando notícias aos aposentados, não só entrevistas pontuais, e criasse mesmo um gabinete de crise para assumir que existe uma crise, mas também que existe uma resposta, que existe, então, um ponto em que os aposentados possam ir presencialmente para resolver. Porque, gente, só para terminar, aposentado e meio digital são duas coisas que não conversam, são duas gerações completamente diferentes. Eles têm uma dificuldade absurda e mais, por causa dos golpes, estão com medo de procurar o INSS e tomarem um golpe de novo. Esse é o patamar da falta de segurança e de desconfiança.